Boa noite, meus irmãos. Então, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho a respeito de duas colunas muito importantes para a nossa ordem, coluna Boaz e coluna Jaquim. E antes da gente começar, eu tenho alguns avisos paroquiais rápidos. O primeiro é que a palestra está sendo gravada, então a ideia é que depois ela seja disponibilizada dentro de um projeto que eu tenho pessoal meu chamado Loja de Instrução. Depois, no finalzinho da palestra, se der tempo, eu vou explicar um pouquinho rapidamente o que é esse projeto. Mas os irmãos que se interessarem, depois podem conversar comigo ali no Agape, tranquilamente. Tá? E a ideia aqui não é a gente exaurir o tema, é um tema bem vasto. Eu tentei compilar da melhor forma possível para que a gente aproveite e se aprofunde um pouco mais nesse tema, mas ao mesmo tempo deixar aberto no final para que os irmãos que se interessarem possam acessar outras bibliografias, inclusive eu trouxe algumas aqui, mas toda a relação está na apresentação, tá? Que é um tema bem interessante e que muitas vezes passa despercebido, né? Essa temática das colunas. A gente acaba, no nosso dia a dia maçônico, na parte ritualística, trabalhando muito e muitos elementos simbólicos que a gente tem aqui no espaço físico, principalmente, a gente acaba não é bem ignorando, né? Mas a gente acaba não dando a devida importância, tá? Então vamos lá. Eu vou sentar um pouquinho e depois eu vou alternando aqui. Segundo aqui. Nossa, aqui está bem travado. A tecnologia é legal, mas dá uma atrapalhada. Ó, aqui é o spoilerzinho da loja de instrução, mas depois no final, se der tempo, eu falo. Então vamos lá. Um zoom maior. Então, o título Entre Colunas, desvendando os mistérios e o poder oculto de Boaz e Jaquim, as nossas colunas aqui, nossas famosas colunas. Antes da gente falar a respeito e mergulhar nas origens, na parte simbólica, no significado dessas colunas, eu separei aqui uma frase. Basicamente, o entendimento é que as duas colunas, simbolicamente, são o sustentáculo do templo chamado Casa de Deus. E aqui a gente tem várias camadas de interpretação simbólica. Eu posso interpretar numa camada mais rasa, mais superficial, pensando casa mesmo, estrutura arquitetônica, física, ou eu posso ir para os extremos, né? Tanto a parte material, física, casa, como a parte simbólica divina, o templo de Deus, a casa de Deus. E aqui no meio a gente tem o chamado a nossa casa interior, o nosso eu interior. É daí que vem a parte simbólica, maçônica, de você lapidar a pedra bruta, de você desenvolver o seu templo interno. Tá? E essas duas colunas é a base da edificação do maçom. Tá? Essa é o simbolismo maior, é a síntese do que a gente poderia falar a respeito dessas colunas. Até eu poderia terminar a palestra aqui.
né? Eu poderia encerrar ela aqui, mas, obviamente, a gente tem muita coisa para falar a respeito dessas duas colunas, que são bem interessantes para a gente. Mas vamos lá. Então, eu separei aqui a origem, de fato, histórica, no sentido não de que as colunas historicamente existiram, em termos de historicidade, mas histórica no sentido de citação de um documento histórico, que é o Antigo Testamento. Tá? São coisas distintas. Tá? E a primeira citação, a primeira menção com relação às duas colunas, a gente tem no Primeiros Reis e Segundo Crônicas. Tá? No Reis, eu não vou ler tudo, tá? Por causa do tempo também, a gente ficou meio prejudicado. Tá? Eu acho que é no 7, exatamente. No capítulo 7, no versículo 15 a 22, a primeira menção, eu vou ler só um trechinho inicial aqui. Formou duas colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados. Deixa eu enquadrar aqui melhor. E um fio de 12 côvados era a medida da circunferência de cada uma. Depois a gente tem toda a parte estrutural dessas colunas, tá? E aí ele vai colocar assim: os capitéis sobre as duas colunas tinham 200 romãs em fileiras ao redor de cada capitel, acima do ventre que estava junto à rede. Levantou-se as colunas do pórtico do templo, tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. E a gente tem também no Crônicas algo bem parecido, né? Levantou-se as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. Da direita deu o nome de Jaquim e da esquerda de Boaz. Aqui eu coloquei uma leitura, né? Uma interpretação de como seria o templo de Salomão na época. Claro que isso é uma interpretação baseada nas escrituras do Antigo Testamento, mas a gente tem aqui as duas colunas da entrada. Depois a gente vai ver o que isso simbolicamente representa, não só que para os hebreus, mas também para outras culturas e também principalmente para a maçonaria. E aqui a gente tem dois elementos bem interessantes. A gente tem aqui o altar do holocausto. Não sei se os irmãos conhecem a respeito do templo, mas ali ficava o altar do holocausto e aqui o mar de bronze. O altar do holocausto era o lugar onde eram feitos sacrifícios, tá? E oferenda a Deus. Então geralmente se levava animais para se sacrificar no altar do holocausto. E aqui no mar de bronze era onde seria a nossa atual pia batismal, né? Aqui é onde os sacerdotes, antes do culto, eles vinham pedir a bênção divina através do processo da purificação. Então fica aí a ideia que eu posso inclusive trazer em um outro momento uma palestra só sobre o templo de Salomão, mas fica aí só uma ilustração do conjunto arquitetônico que compõe também as duas colunas. Tá? Se algum irmão tiver alguma dúvida, pode me interromper. Tá? Vamos continuar aqui. E aí, pensando, né? Quando eu vou pensar em montar uma apresentação a respeito das duas colunas, a primeira pergunta que eu fiz foi função. Né? A gente está falando de duas colunas, claro, colunas com nome próprio, mas antes delas terem nome próprio, elas são colunas. Então, eu fiquei pensando, né, quais são as funções de uma coluna? Se a gente for mergulhar dentro da ideia de entender a respeito, né, da coluna Boaz e Jaquim, então eu fiz esse raciocínio e a gente tem algumas inferências interessantes.
A primeira, se você for no dicionário de símbolos, né, um dicionário simbólico, mesmo ele sendo um dicionário simbólico, inclusive eu trouxe aqui para os irmãos depois olharem, mas é um excelente livro para você estudar simbologia, tá? E por que é interessante, pensando até em questões da maçonaria? Porque como a maçonaria bebe muito do simbolismo já antigo, então a origem está aqui, tá? Muito do que a gente vê nos rituais está aqui, tá? Então fica a dica aí. Coloco da seguinte forma: o elemento é um elemento essencial da arquitetura. A coluna é suporte, ela representa o eixo da construção e liga os seus diversos níveis. As colunas garantem a solidez da construção. Enfraquecê-las é ameaçar o edifício inteiro. Por isso, são tomadas com frequência pelo todo. Simbolizam a solidez de um edifício, quer seja ele arquitetural, quer seja social ou pessoal. Então, aqui a gente já tem uma chave, uma primeira chave para entender um pouquinho a respeito das colunas, né? Ela pode ser um elemento que vai dar solidez à construção, que se eu enfraquecer, o edifício desaba, e se eu levar para uma camada mais simbólica, mais filosófica, eu posso fazer uma analogia de quais são os conceitos que cada pilar representa, Boaz e Jaquim, dentro de nós. Se eu deixar uma dessas colunas fracas, talvez o meu edifício interior também desabe. Então essa é uma analogia para a gente pensar em termos mais filosóficos, né? Em termos mais introspectivos. Tá? E tem várias outras informações interessantes também dentro da parte simbólica dentro do dicionário. Tá? E aí a gente caminha pensando primeiro, né? Que eu vou lá na função. Então, se aqui está falando que ela é a parte, digamos, o alicerce de um edifício, então ele vai ter uma função que é estrutural, né? Pilar na parte mais estrutural e uma coluna mais da parte arquitetônica. Então eu tenho aí uma divisão entre algo que sustenta e alguma coisa que sustenta, mas já dá uma beleza estética para o edifício, né? E isso ao longo do tempo foi se desenvolvendo, né? A gente tem as primeiras utilizações de colunas ali há 3 a 4 mil anos antes de Cristo, e eram colunas feitas de madeira, feitas de troncos de árvores. Inclusive é interessante que se invertia o tronco da árvore, porque na ideia da civilização, né, do passado, eles tinham medo que a árvore voltasse a se semear na terra por causa das raízes. Então eles invertiam o tronco e faziam toda a parte estrutural em cima da raiz, né? E depois só lá na Grécia antiga é que se foi pensando em fazer um misto entre madeira e pedra empilhada, e depois se desenvolvendo a parte matemática e a parte da arquitetura, foi-se aí que se abandonou a parte de madeira. A madeira ainda é muito utilizada, mas em outras estruturas arquitetônicas, e se manteve a construção mesmo de blocos de colunas, né? Inclusive essas colunas elas não são inteiras, tá? Elas são representadas de forma no desenho inteira, mas se você for olhar para uma coluna verdadeira, elas são blocos, né? São encaixados que nem Lego. Claro, existem colunas inteiras, mas essas são mais raras, porque era muito difícil de você trabalhar a questão da pedra grande e esculpir ela, né? Então se trabalhava em blocos mesmo, com a ideia de encaixe, de um pensamento mais de estrutura de Lego, tá? E para a gente continuar, eu vou lançar um desafio rápido aí, tá? Quem já tem acesso lá à loja de instrução não vai estar valendo, tá? Mas quem ainda não tem, eu vou dar um mês sem custo nenhum
para quem me falar certinho o nome dessas colunas e o seu significado. Alguém já disse? Tiago. Maçônico? O Thiago já tem 7. Já tem 7. Não, mas não foi. Eu comprei essa. Então, se quiser, pode ir, tá? Corinthians, Doni. Não. Vamos lá. Essa aqui, qual que é? Dórica. Tá? O significado? Força. Tá. Olha, o outro. Vamos lá. Essa aqui? Jônica. Significado? Sabedoria. Salomão. Corinthians. Significado? Beleza. Iraífe. Não posso dar para todo mundo de graça, mas depois a gente conversa. Mas é isso aí, tá certinho. Então vamos negociar. E a primeira lá, Irão, rei de Tiro. Tá? Todo esse desenvolvimento que a gente viu aqui, isso levou muito, mas muito tempo. Tá? Só que, claro, né, a ideia aqui a gente não é estudar, né, as colunas arquitetônicas gregas, né, e romanas, mas eu trouxe aqui porque ela faz parte da origem das colunas do templo do rei Salomão e também da nossa ordem. Tá? Está representada dentro da nossa loja, né? Sim, com certeza. E também poderia ter uma palestra só falando dessa série arquitetônica, tá? Dessas colunas, que inclusive existem outras, né? São só 3 de um enxerto muito maior. Tá? Aqui então o que eu falei, eu dei uma resumida, tá? Eu não vou ler, mas aquilo que eu falei a respeito da origem das colunas, tá? Aqui eu botei um link para um material bem interessante de um site que traz bem detalhado a origem das colunas nas civilizações, tá? Bem interessante. Quem quiser se aprofundar, fica a referência aí, tá? E pensando em função, então vamos lá. A gente viu a parte estrutural, que não nos interessa tanto, nós não somos, eu pelo menos não sou engenheiro, né? E a ideia aqui não é falar a respeito de construção, sim um outro tipo de construção, né? Uma construção muito mais filosófica, muito mais pessoal, moral. Então vamos se ater à camada do simbolismo, que é o que nos interessa hoje. Tá? E aí, se eu for entender o simbolismo, também existem várias outras camadas dentro da interpretação simbólica e vários sentidos que as colunas trazem. Né? E claro, cada civilização vai dar um foco mais ou maior ou menor nesses sentidos. Tá? O primeiro, que é bem interessante, quando a gente pensa em coluna, é a dualidade e a complementaridade. Tá? Então, se a gente for pensar, principalmente os companheiros que estão trabalhando nas artes liberais, a gente vai pensar em trabalhar na parte de aritmética, na parte numérica, na parte do entendimento simbólico dos números. A gente tem a mônada, que é a unidade, né, que é a origem de tudo, e dela se divide em 2. E esse dividir em 2 é o divino se multiplicando. E quando o divino se multiplica, eu tenho a ideia, o conceito da dualidade e o conceito da complementaridade embutida nessa divisão. Tá? Então, se eu for entender um pouquinho a respeito desse conceito, eu trouxe algumas dualidades e complementaridades que a gente pode se debruçar. A primeira é luz e escuridão. Né? Da noite se fez o dia, né? Da escuridão se fez a luz. Né? E por que é uma complementariedade? Porque um não existe sem o outro. Olha que coisa interessante. Né? Então, se eu for entrar depois em camadas mais profundas e entender Boaz e Jaquim, o conceito maçônico das colunas, elas se complementam. Eu não posso ter apenas uma. Eu preciso de ambas coexistindo para que exista um equilíbrio, existe um caminho do meio. Depois a gente vai chegar um pouco mais adiante, tá? A respeito disso. Masculino e feminino, então o conceito da dualidade de masculino e feminino, né? Do positivo e negativo. E aqui o positivo e negativo não tem a ver com algo bom e algo ruim,
tem a ver com polaridade, tá? Então isso inclusive daria uma outra palestra bem interessante, inclusive o Mano Marco Jorge já trouxe aqui, né, falando a respeito do hermetismo, das leis herméticas também, então vai trazer muito essa questão da polaridade, que é uma das leis, tá? Vida e morte, né? Então pensa que toda essa dualidade, por que ela se complementa? Porque ela nasce do um, ela nasce do todo. Tudo que nasce do um se complementa. Então ela não, se você fala em vida, para existir vida, alguma coisa tem que morrer, né? E se alguma coisa morre, anteriormente precisa ter algo que tenha vida para que isso aconteça, né? O yin e yang, ordem e caos, dia e noite, corpo e alma, conceito de bem e mal, né? E aí é que entra muito a questão das religiões, né? Que trabalham muito essa questão do bem e do mal, né? Dessa luta entre o bem e o mal, céu e terra. E aqui a gente ainda está entrando numa camada mais divina, né? No sentido de céu e terra, não da parte material e física, mas no sentido de algo que é material e algo que é divino, né? Essa distinção, essa dualidade. Ativo e passivo, aprendiz e companheiro, e força e estabelecimento. Tá? Então, você lê as colunas com a chave da dualidade e da complementaridade te faz já entender um pouquinho o significado ou os significados que essas colunas trazem para a gente quando a gente debruça, né, e tenta entender um pouquinho mais o porquê que elas estão aqui, né? Elas não estão aqui de graça, tá? Elas não estão aqui para enfeitar o templo. A nossa sala, ela não está aqui para, né, os visitantes entrarem, que templo bonito, que colunas bonitas, que sala bonita. Não, ela tem uma função, ela tem, né, ela foi propositalmente colocada aqui com uma função. E depois a gente caminha um pouco em outro conceito simbólico, outra camada simbólica, que é a ideia de portais, tá? Boaz e Jaquim, ignorância e conhecimento, profano e sagrado, sombra e luz, terra e céu. Por que é portal? Tá? Porque é o seguinte, as colunas delimitam um território. Qual que é o território que elas delimitam? Né? Quando eu vou fazer uma iniciação, por exemplo, qual é a situação que o candidato se encontra lá fora? Em trevas, na ignorância. A partir do momento que ele cruza o portal, ele cruza as duas colunas, ele começa a caminhar para a luz, para o conhecimento. Então, as colunas, elas estão aqui com a função de portal também, para delimitar essa divisão, né, entre o profano, que está lá fora, e o sagrado, que está aqui dentro. Na realidade, o profano, a origem da palavra é justamente uma literalidade, realmente está à frente do templo, está na frente da porta do templo. Que é usado na antiguidade, né? com essa ideia, mas que depois a gente foi trabalhando outros conceitos em cima, né? Mas é muito próximo. E o sagrado aqui não tem a ver com algo religioso, tá? Aqui tem a ver com sacro, de sagrado ofício, de algo que nos é caro, né? Nos é caro estar aqui dentro, deixando as nossas famílias para fazer a prática maçônica. Isso é sagrado para nós maçons, né? Assim como também, pensando em religião, que eu posso fazer essa leitura também na parte de religião, que existe um templo que é sagrado. Aqui no nosso caso, nosso templo, nosso rito, não trabalha com essa ideia de sacralidade, mas outros ritos trabalham com essa ideia de templo mesmo, que é um local sagrado, e o local sagrado você precisa saber se portar, né, da devida forma. Tá? Luz e sombra, a mesma coisa, né?
Então ele divide a ideia de dividir uma pessoa ou algo que está em trevas, nas sombras e caminhando para a luz. E a mesma coisa céu e terra. E aqui é legal da ignorância e o conhecimento, porque quando a gente trazendo agora um pouco mais, uma coisa muito mais prática, né, muito mais material, quando eu estou estudando a respeito de determinado assunto, vamos supor aqui, as próprias colunas, né? Eu tinha uma ignorância em muitas coisas a respeito delas, eu também não sabia. E a partir do momento que eu comecei a pesquisar a respeito do tema, eu fui caminhando, saindo, né, da ignorância e indo para o conhecimento. Então, simbolicamente, eu tenho essas duas colunas também pensadas internamente para que eu consiga executar isso, porque se uma dessas colunas estiverem bamba ou estiverem solta ou não estiverem ali, dificilmente eu vou ter talvez ânimo, vontade ou interesse em estudar a respeito desse tema, então eu vou continuar sempre na ignorância. Então isso é uma outra camada simbólica que você pode fazer essa leitura. Quais são as minhas colunas internas que me levam a uma determinada ação, de fato? Porque se você identificar, você vai ver o que está dando. Se você corrigir isso aqui, provavelmente você vai conseguir atingir o seu objetivo. Pode falar. Irmão Daniel, voltando ali no sagrado, consagrado ou sagração, a gente gostaria de lembrar assim, quando a gente funda uma loja, a gente faz a sagração dessa loja e dentro tem um ritual que é despejado no solo do templo. Se esse templo não for sagrado, tem que ser sagrado também. Azeite, trigo e vinho, né? E vinho. Então, assim, a mesma coisa, o nosso estandarte, ele tem que ter uma sagração, né? Para ele estar vigente, até para a gente entender, porque quando eu entrei na maçonaria, há 20 anos atrás, a gente sempre falava que isso aqui é um templo sagrado, porque esse templo aqui, ele foi sagrado quando ele foi aberto. Todos os templos não abrem e não tem a sagração dele. Tem que ter a sagração dele, só para o entendimento dos irmãos, tá? Perfeito. E, claro, né, fazendo uma rápida contribuição na fala do irmão, que é bem interessante, às vezes a gente pensa assim, né, e às vezes até tem algum preconceito, né, de alguns irmãos, ou dentro mesmo no mundo profano, bastante, inclusive. Pegando especificamente a Igreja Católica, né? A igreja ela não trabalha ritual místico, esotérico e mágico. Pelo contrário, sim, toda a ritualística católica é baseada no misticismo. Exatamente. Contanto que, para você fundar uma igreja, existe exatamente esse ritual. Se traz uma pedra de Roma para o local onde vai ser fundada a igreja, construída a igreja, pode ser em qualquer lugar do mundo, eles pegam uma pedra lá, que ela é retirada com um ritual, e quando chega no local de fundação, ela é o conceito da pedra fundamental que dá o alicerce para a demais construção. E ali é feita uma ritualística para dar a bênção divina com relação à estrutura que vai ser construída. Pedro, sobre essa pedra, edificareis essa igreja para sempre. Mesmo que do Nordeste, então. Mas aí que vem essa história também. Exatamente. Mas daí é outra, né? Senão a gente vai sair aqui do tema. Então vamos pegar agora um pouquinho, eu posso entender dessa parte dos portais, entender como algumas culturas antigas trabalharam esses dois conceitos, né, de dualidade e de portal. Então, se eu for pegar um exemplo, as colunas das escolas iniciáticas greco-romanas, tá? São bem interessantes. E aqui eu separei uma, que é os pilares de Hércules, tá? Aqui é uma estrutura, tá, de um templo grego. Então aqui a gente tem as colunas internas aqui, né, que fazem a divisão do sagrado e do profano, tá? Da parte de portal. E aqui
as colunas de Hércules, né? Se vocês lembrarem da nossa aula de história, aqui é uma representação moderna, né? Das colunas de Hércules, mas dizia-se na antiguidade que existiam duas colunas aqui no Estreito de Gibraltar que faziam justamente essa separação do mundo, né? Então o mundo conhecido era daqui para dentro, daqui para fora era o mundo inexplorado, né? Existia inclusive a ideia de que aqui era um abismo, né? Não existia mais nada além dessas colunas. Por isso que por isso que em Platão, como essa é a vertente greco-romana, por isso que em Platão a Atlântida fica após os pilares de Hércules. Exatamente. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, mas já matou. Ainda bem que você já acessa lá o negócio. Tá? Então, olha só que interessante, né? Um tema que parece meio que simples, de duas colunas maçônicas, a gente consegue debruçar na história e entender o quanto que esse conceito é muito valoroso, muito caro para a gente em termos não só histórico, mas também simbólico. Né? Então, a gente já existia, inclusive antes das antigas escrituras, né, do Antigo Testamento, já se tinha essa ideia, né, da questão da construção do templo, pensando nas colunas, né? E aí eu vou para o nosso Antigo Egito. Não poderia não falar do Antigo Egito, né? E aqui um dos exemplos, né, é a questão dos pilares de Horus e Sete, tá? Que tem a questão do equilíbrio da dualidade das forças, né? Olha só a dualidade ali, ó, ordem e caos. E é um portal também, né? É um portal. Eu tenho minha colinha aqui, é o Édifo. É o Édifo. É de Édifo, né? Eu fui nesse. Aqui, ó, as duas colunas aqui, ó. Então, daqui para dentro, só sacerdote podia entrar. Você não tinha, você tinha que ter a palavra de passe, né? O toque é a palavra de passe para poder entrar, né? Então, é muito mais antigo do que a gente pensa, né? Muito mais antigo. E eu não trouxe aqui, mas eu poderia trazer referências da Babilônia também, tá? Inclusive povos anteriores à Babilônia, que já tinham essa ideia, esse conceito da utilização das colunas, tá? Não só na parte estrutural, mas também na parte simbólica. Tá? Daniel, uma outra coisa, né? Agora falando dessa parte egípcia, da tradição, não sei se chegou a colocar na apresentação, mas também dos obeliscos, que sempre também eram voluntários na entrada do... Não coloquei na apresentação, senão vai ficar muito longa, mas os obeliscos têm essa mesma função. Claro, eles têm uma estrutura diferente de coluna, mas elas continuam sendo colunas, tá? Mas eles têm algumas funções diferenciadas dentro desse conceito, tá? Mas é muito parecido. É muito parecida a ideia de ter os obeliscos ali, né? Em alguns lugares a gente tem, inclusive, duas colunas e um obelisco no meio. E aí você tem, claro, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas inclusive você tem, em termos de ritualístico, olha só que legal, né? Às vezes a gente fica empolgando, por que eu tenho que sair pela esquerda ou pela direita, ou meu rito tem isso ou não, por que eu tenho que... Tem uma função prática, obviamente, mas se eu for entrar no passado, existe um motivo por que eu tenho que entrar pela esquerda e sair pela direita. Existe uma coluna no meio que te obriga a fazer isso. Ela não está ali de graça, ela não está ali para ficar bonita, né? Porque alguém pensou, não, vou botar uma coluna no meio aqui que agora esteticamente isso aqui vai ficar show. Não, tinha uma função ritualística. Tudo tinha uma função ritualística. Tá? Nada que está ali, sentar num templo, independente da cultura, nada está ali de graça, nada está ali porque é bonito, né? Claro, é bonito também, mas isso já é uma visão nossa moderna, né? Uma visão estética moderna, tá? Templo do Salomão, então eu já falei lá atrás, né? Não vou entrar em detalhes, depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito das duas colunas. E, terminando essa primeira parte, não poderia deixar de trazer a questão das colunas dentro da árvore da vida, na Kabbalah e no Hermetismo, tá? E aí, olha só que interessante, na Kabbalah eu tenho
também a coluna Boaz, que é a severidade, a coluna, o pilar da misericórdia, que é o Jaquim, e a coluna, o pilar do meio, que é o equilíbrio. Primeiro, severidade é o julgamento, a disciplina e a restrição. Jaquim é a bondade e a misericórdia. E o pilar do meio é a harmonia e a sabedoria. Agora, olha só que interessante. Se eu for pegar aqui na árvore da vida, vou dar um zoom aqui, acho que vai ficar melhor. Ó. Claro, aqui já é uma representação moderna, né? Ela não é antiga da árvore da vida, já é uma interpretação da Golden Dawn, tá? Que é uma ordem ocultista bem conhecida, inclusive maçons foram fundadores da Golden Dawn, inclusive influenciaram a construção da ritualística maçônica, e inclusive eu tenho uma palestra que não é especificamente de um dos participantes da Golden Dawn, mas que, inclusive, se a gente tiver como fazer ainda até o final do ano, que é sobre o Elias Ashmole, né? Que é considerado chamado o mago da maçonaria inglesa. Ele foi alquimista, fundador da Royal Society, e ele traz muito da cabala e do hermetismo para dentro da maçonaria. Tá? Para quem acha que maçonaria só é prática, não é enganado. Tá? Tem várias camadas aí, né? A gente tem que ir desvelando as coisas para entender. E Boaz e Jaquim, né? Severidade, misericórdia e sabedoria. Isso não tem muito a ver com as luzes aqui? A nossa ordem? Sim. Okay. Segundo, primeiro e venerável mestre. Olha só que interessante. Para que eu tenha o caminho do meio, eu preciso ter a coluna da esquerda e da direita. Para eu chegar na sabedoria, olha só, aí para mim uma das chaves mais bonitas e lindas desse ensinamento, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, eu poderia até encerrar aqui, tá? Olha só, para você chegar no seu equilíbrio mental, emocional, no seu equilíbrio de razão e emoção, no seu equilíbrio de vida, você precisa trabalhar internamente a questão da severidade, da força, do julgamento e a misericórdia nas suas ações. Se você conseguir lidar e equilibrar com esses conceitos, você chega na sabedoria, você chega no equilíbrio. Então, para mim, esse é um dos mais bonitos ensinamentos quando você vai se deparar com estudar a respeito das colunas, né, das duas colunas. Acho que essa, para mim, é uma das maiores chaves que a gente pode tirar desse ensinamento. Tá? E aí eu coloquei aqui embaixo as nossas colunas, né, só como referência, né? E também tem a força, a beleza e a sabedoria. Ok? E, para finalizar essa parte, a gente falou um pouquinho de outras civilizações e também na questão da cristandade, na questão da Igreja Católica, ela também trabalha com o conceito das colunas, como portal. Né? Se você for reparar, toda a estrutura dos templos cristãos, católicos, possuem duas torres. E essas duas torres representam as duas colunas Boaz e Jaquim. Claro que ela não vai trazer na sua fala esse conceito mais místico, né? É muito velado isso, por várias razões aqui que não cabe falar agora. Mas a questão do portal, a questão da trindade, né? E aí, para eu chegar no Espírito Santo, no divino, eu preciso da dualidade,
Então aí vem o conceito de triângulo, que aí os companheiros aí que estão nas artes liberais podem usar isso. Que, nossa, isso tem palestra para a tua vida inteira, se você trabalhar a questão do 3, né? De você usar o 3, entender o mundo, enxergar o mundo através da trindade, o conceito de trindade, tá? Mas aí fica aí para uma próxima brincadeira. E para terminar, eu sempre falo para terminar, mas ó, até na parte mais esotérica e mística, né? Pensando em hermetismo, pensando em Kabbalah, no tarô a gente tem também as representações das duas colunas. Inclusive os arcanos maiores, para quem gosta e estuda tarô, tem o conceito simbólico sempre do 3, né? E sempre com essa ideia, né? Das colunas, Boaz e Jaquim, estão sempre presentes, ou as torres, né? Vou voltar aqui. Tá? As duas colunas. E aqui, ó, sempre o 3, né? Coluna da esquerda, coluna direita e a coluna central, né? Esquerda, direita e central. Aí tem os outros elementos, esquerda, direita e central, mas esses são mais difíceis de enxergar, tá? De fazer analogias. Mas eu estou pegando os mais óbvios, né? Aqui para vocês, ó. Esquerda, direita e o central, tá? E assim por diante. Então, mas assim, a ideia aqui da interpretação pensando em tarô não é questão divinatória da coisa, mas é entender o simbolismo, que a mensagem que essa ferramenta traz para a sua vida, no sentido de o que eu posso fazer para lapidar melhor a minha pedra interna, né? Minha construção do meu templo interno. Mas vamos lá. De questão de portal, de ritual de passagem, tá tudo ali presente. Né? Contanto, se você pegar qualquer passagem ou qualquer ordem iniciática, seja ela antiga ou moderna, o conceito das duas colunas está ali. Jamais você vai encontrar dentro dessas civilizações ou dessas ordens que não esteja o conceito das colunas ali. Ela já faz parte da ideia da iniciação. Para ter iniciação precisa ter um portal. Para ter um portal precisa ter o 2, precisa ter o antes e o depois. Então, naturalmente você cai inevitavelmente no conceito do 2 e das duas colunas. Tá? Mas, pô, legal, muito bem lembrado. Tá? Origem, então. Pensar em Boaz, vamos pegar um pouquinho aqui, parte do significado, né? Agora a gente está entrando propriamente nas colunas, Boaz e Jaquim, tá? Boaz tem origem hebraica, então, interpretando de diversas formas, incluindo nele a força em força ou rápido. Inclusive, existem várias linhas de interpretação da pronúncia de Boaz, tá? Mas a mais aceita, inclusive dentro da maçonaria, é Boaz, tá? Acho que tem Boaz, tem várias outras formas de falar. Tá? Pensando um pouco em referência, então ele é frequentemente citado como exemplo de retidão, justiça e obediência e lei de Deus. Sua história é um exemplo de como a bondade e a fidelidade podem levar a resultados inesperados e significados. Né? Além disso, existe a inclusão de Ruth. Então, no caso aqui, a gente vai ver um pouquinho das passagens, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas pensando que na genealogia de Davi, né, ele vai ter essa referência de ser o bisavô. Então, existe uma passagem específica e uma necessidade na época de quem estava escrevendo o Antigo Testamento de dar uma origem divina à linhagem de Davi. E olha só que interessante. Se nessa época eu já tinha essa preocupação de como vou construir uma história para trazer uma identidade divina, uma identidade
louvável, né, importante para a civilização na época, a gente tem a mesma coisa dentro da maçonaria, pensando na lenda de Irã e na questão do Templo de Salomão, da construção do Templo de Salomão. Então, os responsáveis, tanto lá na maçonaria operativa como na especulativa, tiveram essa preocupação de também construir uma genealogia da maçonaria que trouxesse uma importância para ela, né? Que trouxesse um crivo divino, digamos assim. Tá? E aí, vamos pegar um pouquinho para entender essa origem do Boaz, que é um personagem de fato, né? Ele está, primeira menção em Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 23. Então, eu não vou ler tudo aqui, obviamente, tá? Mas ele traz aqui justamente esse primeiro contato de Boaz e Ruth, tá? Depois eles vão se casar, vão ter o filho, né? E aí que vai dar origem à linhagem de Davi, tá? Depois os irmãos podem ler com calma, mas vai ter que entrar na loja de instrução para isso. Já é uma pegadinha, né? Já é uma venda casada que eu estou fazendo aqui. Depois eu tenho a proposta de casamento, que é em Ruth capítulo 3, versículos 1 a 18. Então aqui existe até um ponto bem interessante, que a Ruth está desassistida porque ela está sem marido, né? E naquela época uma mulher sem marido não era vista com bons olhos, né? E aí existiu a ideia, a intenção de que ela pudesse casar com Boaz e poder dar uma condição melhor para a vida dela nesse sentido, né? E aí, de fato, aqui existe o casamento e o texto que fala da linhagem, tá? No Ruth 4, versículos 1 a 22. E aí, aqui, ó, eu vou pegar aqui, se o mouse me ajudar, vou pegar aqui, ó. Eu vou ler só esse trecho aqui, que não é a citação exata, mas já dá uma ideia, tá? Este capítulo finaliza a história descrevendo como Boaz adquire legitimidade e o direito de casar com Ruth. Ele convoca o parente mais próximo e, na presença dos anciões da cidade, adquire o direito de comprar as terras de Elimelec e casar com Ruth. Boaz e Ruth casam-se, têm um filho, Obed, que se torna avô de Davi. Então aqui é o início da linhagem da família de Davi, né? Então, por isso que existe essa homenagem das duas colunas em trazer a figura de Boaz para dentro de uma das colunas do Templo de Salomão. Não é de graça que Boaz está ali, né? Então existe, se você entender a história desse personagem bíblico, né, do Antigo Testamento, você vai entender o porquê que a coluna se chama Boaz, tá? Tem todos os textos aqui na íntegra, inclusive eu trouxe aqui também, ó, aqui da versão do Rei James, mas isso é um instrumento muito interessante para estudo, tá? Para quem quer estudar maçonaria, aconselho a ter isso, né? O livro das Sagradas Escrituras em casa, tá? Independente se é cristão ou não, é muito interessante, tá? Vale a pena. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui tem a leitura do ritual, eu não vou ler, por questão de tempo, mas todos os irmãos conhecem, né? A primeira aparição de Boaz dentro da nossa ritualística, tá? É quando se pergunta para o candidato o significado da coluna, né? E aí tem a fala. E agora, para finalizar, Jaquim, também hebraico, ou Yaquim, também tem várias formas de escrita, inclusive, e pronúncia, que significa ele estabelecerá, e carrega um simbolismo de estabilidade e firmeza.
republicano, que Deus estabelecerá firmemente o templo e, por extensão, a presença e a promessa de Deus ao povo de Israel. Então, esse é o significado de Jaquim. Né? E olha só que interessante. Aqui tem a única menção de Jaquim, as únicas menções é em 1 Reis 7:21 e Crônicas 3:17. Eu vou ler esses que são bem curtinhos aqui, que eu acho que vale a pena, tá? E tem o nome Gênesis também. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, levantando a coluna direita, deu o nome de Jaquim, levantando a coluna esquerda, deu o nome de Boaz. Aqui se repete, e aqui no Gênesis e no Êxodo, traz da onde que vem esse nome. O Boaz a gente já sabe, né? Agora Jaquim, quem foi Jaquim? O sumo sacerdote, assistente do sumo sacerdote que santificou, edificou em homenagem, né? Não foi. Tá? E os filhos de Simeão, Januel, Jamil, Aodé, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E aqui vai repetir, só que com outras palavras no Êxodo, tá? Então, essa ideia, tá? Eu até coloquei aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá? Aqui, passagem, referência. Acho que está aqui mais para cima. Está aqui. Essa ideia de que o Jaquim foi um sumo sacerdote é uma ideia completamente inventada pela maçonaria. Tá? Inclusive, existem autores, aqui o Ofício do Maçom, que é um livro bem interessante também para ter na sua biblioteca maçônica. Inclusive, esse autor ele coloca como um equívoco grave, que foi uma tentativa de tanto zelo de tornar o ritual, a ritualística bem engendrada, feita, que se criou uma origem inventada de Jaquim. E não tinha essa necessidade, né? Essa defesa do nosso irmão aqui, autor do livro. Ele fala, não tem necessidade, por que inventaram? Né? Ele já tem um significado simbólico, morre ali o significado, não precisa criar um personagem. Já que se obedeceu à construção, né, a construção histórica do personagem Boaz, por que foram inventar Jaquim? Então, essa coisa de ser sumo sacerdote é balela, tá? Foi invenção nossa mesmo para questões ritualísticas mesmo, amarração da ritualística. Mas por que de tantos personagens ele foi escolhido que ali Boaz, para ver que é a linha que daria origem a Davi, mas porque Jaquim seria Pelo significado da palavra. Pela importância do significado da palavra, né? Porque se eu for pegar a gematria na parte da Cabala e na parte hebraica, eu tenho configurações de palavras com significados. Você tem que entender de hebraico, você tem que entender ter várias camadas de entendimento para você chegar você lê isso aqui com uma outra chave. Se você tiver essa chave, você vai ler uma Bíblia completamente diferente do que a gente está acostumado e é ensinado para a gente, né? Não só nas escolas cristãs, católicas, em seminários, enfim. Tá? Mas é por isso, não pelo personagem, mas pelo significado que a palavra traz para o sentido da coluna. Tá? Essa pelo menos é o consenso que se chega, né, para quem estuda essas passagens, esse é o entendimento. Tá? Saber que ia chegar essa seria a pergunta que não quer calar, né? Uma tem um personagem, a outra tá solta, né? E por isso que aí a defesa aqui do nosso irmão, que ele coloca que talvez a preocupação era tão grande que se tentou encontrar um sentido de personagem para Jaquim, porque era um nome próprio, só que quem escreveu não tinha essa chave cabalista, essa chave gemátrica, e aí se criou um personagem
fictício maçônico, né? Mas se ele tivesse essa chave, com certeza ele não teria feito dessa forma, ele teria feito diferente, né? Já estamos finalizando, tá? Só para... Então aqui, síntese, né? Mais uma vez, junto com Boaz, cujo nome significa nele a força, os dois pilares simbolizam a força e a estabilidade que sustentam a casa de Deus. E aí eu tenho uma anatomia, não vou entrar em detalhes aqui por causa do horário, mas depois também fica aí um gostinho de quero mais, para que os irmãos quiserem entender um pouco mais da parte anatômica e simbólica da anatomia, tá aqui também na apresentação, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar, né, a parte da altura e da circunferência, quais eram os materiais, se ela era feita de bronze, né, o que significava o bronze na época, significava a questão da pureza, né, que depois isso... em outras civilizações o bronze tem um outro sentido, por exemplo, a pureza no Egito é o ouro, então a gente tem uma diferença, né? Porque, só que olha só que interessante, no Egito tinha abundância muito de ouro, né? Contanto que o metal que eles mais apreciavam não era o ouro, olha só que interessante, era a prata, porque eles tinham pouca prata. Então geralmente a gente vai dar importância para o material que a gente não tem, né, o devido valor. Então, no caso do Egito, era o contrário, tá? E aqui a gente tem toda a anatomia, né? A base, os capitéis, a parte das romãs. Então, né, aqui tem toda a descrição de como é a anatomia das colunas, tá? E o posicionamento também. E aí, o posicionamento interessante eu vou falar, tá? Porque tem um gancho para a próxima informação. As colunas estavam posicionadas de modo que Jaquim, à direita, estava ao sul e Boaz, à esquerda, estava ao norte. Esses nomes carregam significados específicos. Esquerda, direita. Aqui para a gente o que é? Norte. E aqui é o sul, né? Para eles é o contrário, né? Quem fez a ritualística inverteu as posições. Só que olha que só interessante, a forma como a gente colocou aqui é considerada a forma, digamos, correta de posicionar, porque tem termos que inverte, né? Depois eu vou também explicar um pouquinho disso. Mas é que para quem está de fora vai ver exatamente essa configuração, tá? A esquerda Jaquim, eu estou de fora, né? A esquerda Jaquim e a direita Boaz, porque as colunas não ficavam dentro, elas ficam fora, né? Ou no máximo entre a parede. Mas aqui no caso, né, a gente não tem uma estrutura aqui que a gente consiga fazer isso aqui, vai ficar um pouco estranho talvez. Acredito isso, né? Eu deduzi, se colocou as colunas dentro, né? Porque a gente passa o maior tempo dentro do templo na ritualística e nunca fora, obviamente, né? E aí tem um trechinho da tábua de delinear, que aí sim vai explicar toda a anatomia da coluna nesse trecho, né? Então é bem interessante os companheiros relerem isso, ele vai estar uma aproximação do que era, do que está inclusive no Antigo Testamento. Então todas essas ideias aqui, tá, desse descritivo, é tirado lá daquele textão lá que eu não li, lá de cima, lá no início, tá? De Reis e de Crônicas, que dá de forma detalhada como era o templo, né? Toda a arquitetura do templo. Inclusive, o Isaac Newton, uma das paixões dele era com relação à pedra filosofal, e ele acreditava muito que a chave para encontrar a pedra filosofal era estudar a arquitetura do templo do rei Salomão. Então ele era obcecado por como reconstruir o templo. Então muito do que a gente tem hoje de leitura a respeito de como era o templo na época, quem construiu foi o Isaac Newton. Tá? Ele que conseguiu, nas suas pesquisas, idealizar esse formato do templo. E ele achava que estudando a arquitetura, as medidas, né, as proporções áureas
que estavam na descrição do templo, ele ia encontrar as chaves para ele entender o mundo, para ele enxergar, né, o mundo, né, interpretar o mundo. E, para finalizar, ok, né? Por que a gente tem, então, essas duas colunas e por que a gente tem a ideia, né, da mitologia de Salomão, do templo de Salomão e de Irã? Isso nasce, não é de graça. E também não foi não foi só o nosso amigo Anderson que trouxe isso à tona, mas ele foi beber lá da maçonaria operativa. Tá? E na maçonaria operativa nos manuscritos góticos medievais, então isso inclusive é uma outra palestra que eu já dei aqui, inclusive, tá? E está lá na loja de instrução, mais um jabazinho aí, para quem quiser assistir, de Davi e Salomão. Então, olha só, pergunta, né, do aprendiz: ô mestre, por que a gente está lá nos rituais falando a respeito do Antigo Testamento e não está falando de outra coisa? Porque nasce na operativa, na ritualística operativa é que está. Mas por que está no Antigo Testamento? Porque a maçonaria operativa ela era cristã. Ela, claro, ela começa o conceito de ordem, de guilda, começa a nascer lá em Roma, mas depois vai se desenvolvendo na Europa e nos países mais ao norte, onde a igreja tem um forte domínio, os maçons, construtores de catedrais, então eles vão trabalhar com a mitologia judaico-cristã, é óbvio, né? Então não se inventou, né? Não se chegou, é legal essa historinha do templo de Salomão, construção do templo, eu vou botar ali porque é legal. Não, isso já vem lá do passado, tá? As duas colunas, então aqui traz a ideia das duas colunas, já com a maçonaria operativa, a questão do dilúvio também, tá? E a lenda de Irã também está dentro dos manuscritos góticos, tá? Eu trouxe aqui alguns trechinhos aqui de Reis e Crônicas, também não vou ler, fica para depois. Na Constituição de Anderson, então Anderson junto com Desaguliers põe ordem na casa. Precisava ter uma Constituição para deixar a casa organizada, então ele recebeu essa missão, o Anderson, por isso a gente tem as Constituições de Anderson. E aí sim ele traz, né, principalmente a parte normativa da maçonaria, mas ele traz também, ele fala um pouco a respeito da origem histórica da maçonaria, trazendo a origem de Salomão, né? Só que, claro, ele coloca como se fosse real essa origem, né? A gente sabe que é inventada, que não existe nada histórico que comprove isso, tá? Em termos de historicidade. E uma curiosidade rápida para terminar: a gente tem, inclusive, a gente teve num momento interessante da história maçônica a inversão de Boaz e Jaquim. Se alguns irmãos aqui, eu não sei dos ritos de todos os irmãos, mas se você pegar, por exemplo, no escocês retificado, a palavra de passe, né, a palavra do grau, é invertida. Acho que a adornamita também é. A adornamita também é, né? Então, o aprendiz ele vai falar Jaquim e o companheiro vai falar Boaz. A adornamita é diferente ainda. Então, olha só que interessante, eu nunca nunca presenciei uma iniciação onde um convidado aprendiz, né, ia ver uma iniciação, ia descobrir a palavra dele, que ia descobrir quando fosse companheiro. Olha que rolo que isso pode dar, né? Se a gente for ver em termos práticos. Mas por que existe essa inversão? Porque esse cara aqui que expôs, né, a maçonaria de secado, Richard, lá nos meados lá de acho que é 1830, se não me falha a memória,
ele revela todos os segredos da maçonaria na época, e na época existiam a loja dos modernos, a grande loja dos modernos e a dos antigos, né? A dos modernos era a mais antiga e a dos antigos era a mais moderna, que era mais do lado dos irlandeses. Eu não vou entrar nesses detalhes porque é uma confusão desgraçada, tá? Para explicar. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que os modernos, eles fizeram toda a mudança da ritualística por causa que o Pritchard revelou algo que não poderia. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter, porque todo mundo que vier aqui, que realmente não foi iniciado na nossa loja, a gente vai pegar, né? É aquela mesma ideia lá da palavra chibora, né? Ou pega-ratão, né? E eles inverteram para justamente pegar aqueles que não tinham esse conhecimento da inversão, né? E aí só que eles mantiveram essas inversões, os modernos, e os antigos caíram no pau falando, mas vocês estão acabando com a maçonaria porque não é assim, né? Vocês estão subvertendo os conceitos da maçonaria. E aí, quando existe da ritualística ir para a França, né, o rito moderno, por que os ritos franceses ainda permaneceram com essa inversão hoje? Por causa disso. Não é porque alguém resolveu inverter por questões místicas ou porque achou legal inverter, não. Porque quando chegou na França já chegou invertido. E eles resolveram manter. Depois voltou atrás, até por causa do lado de união da grande loja. Aí teve racha, teve problema com a grande loja de França. Aí tem, nossa, a história tem bastante coisa que dá para ficar o ágape inteiro falando sobre isso, tá? Mas isso é uma curiosidade que eu quis trazer, porque que em alguns ritos é invertido, né? As palavras, as colunas, inclusive. Aonde né? se senta. Aonde se senta também é invertido. Então, justamente na época, para pegar o pega-ratão mesmo. Você é maçom, então tá, quero ver. Senta no teu lugar. Né? Qual que é a palavra? Se ele já falasse a palavra errada, já sabia, esse cara aqui não é. Né? Ele está aqui ele leu o Pritchard e resolveu incomodar. Tá? E, finalizar, eu não vou explicar a loja de instrução, deixo ali para o nosso ágape, tá? Tem a bibliografia aqui depois, se não quiserem eu contar. E aqui só rapidamente eu deixo o QR Code aqui, quem quiser bater uma foto. Loja de instrução é basicamente uma plataforma de aprofundamento da maçonaria e sobre misticismo, cabala, ocultismo, enfim. Fica o convite aí para os irmãos conhecerem. Irmãos, desculpa o tempo, tá? Eu sei que foi 1 hora e 12. Espero que tenham proveitos e vou deixar as perguntas para o nosso ágape, tá? Por causa do horário. E aí agora, venerável. Muito obrigado, a gente ainda vai fazer